Olá, alunos da segunda série de ensino médio. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao tema anterior, que era o renascimento comercial urbano. A gente vai ver a segunda parte. Na primeira parte, a gente viu as mudanças, né, que estavam ocorrendo dentro do feudalismo, o surgimento da burguesia. Só lembrar da música, né, que eu passei para vocês, que vocês analisaram, né, que falava da burguesia. E aqui a gente vai dar continuidade a essas mudanças que estão ocorrendo na Europa, né, e que vão marcar o fim da Idade Média. Aqui é o objetivo da aula: apresentar os principais eventos que caracterizaram o renascimento comercial na transição da Idade Média para a modernidade europeia, que é o foco principal da segunda série do ensino médio, entender essa passagem, né, do final da Idade Média para a modernidade. Habilidades do currículo do Estado de São Paulo: aqui a habilidade essencial, identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico, cultural e artístico para a preservação das memórias e identidades nacionais. E a habilidade de suporte é identificar as principais características do sistema de trabalho na Idade Média Europeia. Analise a imagem e responda. Vocês não vão ter nenhuma dificuldade de analisar essa imagem aqui, porque como na aula passada nós falamos muito, né, das mudanças na Europa, vocês com certeza, né, não vão ter como errar. Qual a atividade econômica que se expandiu durante a Baixa Idade Média e está representada na imagem? Então, é claro, né, que a atividade que a gente vê aqui é o comércio. E o grupo, né, responsável por isso é a burguesia. Aqui a gente tem, assim, um ponto muito importante para esse renascimento comercial, que é a rota das especiarias. Não foi só esse fator que foi responsável pelo renascimento comercial, mas ele teve um papel decisivo. Então, as rotas das especiarias. Ligando importantes pontos comerciais e cruzando grande parte do mundo, é então conhecido, as rotas de especiarias do Oriente para a Europa foram sucessivamente dominadas por mercadores do Norte e do Médio Oriente e da República de Veneza, no Mediterrâneo. As mercadorias passaram por vários intermediários antes de serem revendidas na Europa medieval. Além das especiarias, artigos de luxo, como seda, porcelana, eram produtos muito apreciados pelos europeus. Aqui nós temos uma imagem das especiarias, e assim, por incrível que pareça, esses produtos eram os produtos mais valiosos da época. Isso porque na Idade Média eles eram desconhecidos na Europa. Esses produtos eles vinham do Oriente e eram produtos que alcançavam, né, um valor muito alto. Por isso, as especiarias elas eram tão importantes. Mas eles, além das especiarias, eles também buscavam artigos de luxo, seda, porcelana, e isso teve um papel decisivo, né, para o renascimento das atividades comerciais. Aqui são as rotas, né? Pelo mapa a gente consegue ver essas rotas de comércio. Então a gente vê da Europa até a China, e aí a gente vê todo um crescimento, né, da atividade comercial. Isso justamente por conta desse renascimento que ocorre na Europa. Aqui são as repúblicas marítimas, que tiveram bastante importância nesse processo, né? Elas foram fundamentais, ó. As repúblicas marítimas dominavam as rotas do Mediterrâneo e distribuíam as mercadorias, especiarias, seda e porcelana adquiridas nos portos de Constantinopla, Antíoca e Trípoli. Então, essas cidades que eram as mais importantes distribuidoras dessas especiarias. Então, eles buscavam ali no Oriente Médio, Constantinopla, né, esses produtos e revendiam, né, por um preço muito alto no Ocidente. Por isso que são cidades, né, que vão se tornar cidades ricas. Quando eu tratar do tema renascimento cultural, vocês vão ver que o local onde era possível, né, a gente perceber um desenvolvimento da cultura, da produção artística, foi justamente nessas cidades por conta do dinheiro. Aqui são a rota das repúblicas marítimas, um outro mapa, né, que mostra toda a expansão do comércio. Então, as rotas comerciais genovesas, né, em vermelho, são as rotas de Gênova, e aí do lado, né, a gente tem de Veneza, em verde. Então, a gente percebe, né, a importância dessas duas cidades na distribuição desses produtos. Os polos comerciais. Os polos comerciais representavam as principais feiras estabelecidas em várias cidades europeias, como Lubeck e Champagne. As mercadorias eram distribuídas dos polos para as outras feiras, em cidades menores e vilas, formando eixos comerciais. Um outro ponto importante também na história do renascimento comercial, que são as feiras. Da mesma forma que nós temos hoje feiras,
de vários tipos, né? Às vezes tem uma feira de automóveis, às vezes você tem uma feira do comércio. A origem, né, é a Idade Média. E aqui a gente tem como destaque, né, a Feira de Champagne, que é uma das maiores, né, da Europa naquele período. E que também, né, cumpriram um papel importante no Renascimento Comercial. Aí a gente tem os principais polos comerciais da Liga Hanseática, que era a principal liga de comércio ali daquela região. Vamos falar mais um pouco dessa Liga Hanseática. A Liga Hanseática, em alemão, de Hans, significa banda ou tropa. Foi uma aliança de cidades mercantis alemãs ou de influência alemã que estabeleceu e manteve um monopólio comercial sobre quase todo o norte da Europa e Báltico, em fins da Idade Média e começo da Idade Moderna, entre os séculos XII e XVII. Abrangeu cerca de 100 cidades, tendo Lubeck como centro. De início, com caráter essencialmente econômico, desdobrou-se posteriormente em uma aliança política. O que a gente tem nessa Liga Hanseática é uma liga comercial. Então, ali eles estabeleciam um preço das mercadorias, então essa liga tinha um papel importante no comércio. Aqui o mapa das cidades hanseáticas, que eram influenciadas, né, por essa liga. Esse mapa de 1886 mostra a extensão das áreas do comércio da Liga Hanseática. As cidades com nomes grifados em vermelho indicam que nelas a Liga dispunha de fábricas ou privilégios comerciais. A gente percebe que pega toda aquela parte, né, do norte da Europa. Então, é naquela região, né, que essa liga tinha um poder muito grande. Agora, a gente tem uma interação, e nessa interação, né, tá assim, um modo de produção, como artesanato, pode ser considerado um bem cultural, um valor histórico, justifique sua resposta. Então, a pergunta é se um tipo de trabalho, né, que é o trabalho artesanal, ele pode se tornar um bem histórico? Sim. Primeiro que esse tipo de atividade de artesanato é passado de geração para geração. Então, na próxima slide, provavelmente a gente vai falar um pouco mais a respeito das guildas, das corporações de ofício, e ali vocês vão perceber que, de fato, o artesanato tem um papel importante na história. As corporações de ofício ou guildas. Aqui a gente vê uma oficina, né? E ali a gente vê, né? A imagem, ela deixa bem claro, né? Que é uma atividade artesanal, né? No caso, né? Uma sapataria ali, né? Tinham como finalidades garantir o monopólio de determinadas atividades, controlar a qualidade, a quantidade e o preço final dos produtos, e combater a concorrência entre os artesãos. Além disso, as corporações garantiam aos associados amparo na doença e na velhice. As guildas desempenhavam ainda um papel social, uma vez que o mestre instruía e também educava o aprendiz, em um processo que se dava unicamente pela cultura oral. O que é importante entender dessas corporações de ofício, que elas acabaram sendo importantes, né, no sentido de organizar a atividade comercial. Então, o preço já estava definido, a forma de aprendizado, tudo definido pela corporação de ofício, por esse motivo que os burgueses ganhavam tanto dinheiro assim. Você não podia simplesmente chegar numa cidade e querer criar uma oficina sem autorização dessas corporações de ofício. Por isso que, aos poucos, eles ganharam tanto dinheiro assim. Aqui vem os trabalhadores das guildas ou das corporações de ofício, aprendizes, jovens que aprendiam o ofício com seus respectivos mestres, em um período geralmente de 2 a 7 anos. Os aprendizes recebiam comida, moradia e ensinamentos dos seus mestres artesãos, em troca da ajuda no trabalho, em geral com o consentimento dos pais. Então, essa é uma primeira fase, que é a fase do aprendiz. Jornaleiros. Após concluírem o aprendizado, os aprendizes tornavam-se jornaleiros, ou seja, podiam trabalhar para um mestre e receber salários. Geralmente, após economizar, abriam sua própria oficina e tornavam-se mestres. Então, já é uma outra fase em que ele se torna um jornaleiro. Mestres artesãos, donos das oficinas e dos equipamentos. Eram os comandantes das fábricas, geralmente domiciliares. Comandavam o processo. O mestre artesão é o dono da oficina. Aqui uma atividade complementar, que vocês têm acesso, né, através desse QR Code. No QR Code, você terá acesso aos dados sobre a atividade do comércio exterior brasileiro nos anos de 2019 e 2020. Como sugestão de atividade, você pode transformar os dados em um gráfico comparativo no desempenho do comércio exterior do Brasil nos 2 anos,
um artigo sobre a importância do comércio para a economia brasileira, um podcast ou um vídeo analisando com base nos dados e também na sua vivência os impactos da pandemia de coronavírus no comércio e na economia do Brasil. Como não são todos que têm ainda acesso ao Classroom, e muitos também não vão conseguir fazer a leitura desse QR Code, essa atividade eu vou deixar para realizar depois, tá? Mas é uma sugestão. Se vocês quiserem conhecer um pouco, né, a respeito desses dados, é só entrar nesse QR Code. Aqui, como sempre, no final, a gente discute, né, atitude historiadora. Do lado, a gente tem, né, alguns conceitos importantes para desenvolver essa atitude e, sempre que possível, façam a leitura dessa parte aqui, tá? Eu encerro. Se, por acaso, vocês tiverem alguma dúvida, né, em relação a esse tema, vocês podem estar me procurando no WhatsApp ou mesmo no Classroom. E até a próxima aula. Um abraço a todos.